E deixa eu te perguntar, já vou começar te perguntando, tá? Eu sou o Ogê para você no Instagram. Deixa eu te perguntar, você já pensou no seu propósito de vida? Fala pra mim, você que tá aí ao vivo nessa live, pode responder aqui no chat. Você já sentiu um vazio por não ter um propósito de vida? Escreve aí que eu quero saber. E você conhece pessoas que vivem pelo seu propósito de vida? Escreve aí que eu quero saber. E, primeira pergunta foi: você já pensou no seu propósito de vida? E a segunda pergunta é: você já sentiu um vazio por não ter o seu propósito de vida? Ou por não ter o seu propósito de vida muito claro? E terceira pergunta: você conhece pessoas que vivem pelo seu propósito de vida? E a última pergunta: você acredita que tem muito potencial, mas você ainda não sabe como explorar ao máximo esse potencial? Escreve aí no chat, nos comentários, você que está no Instagram, você que está no YouTube. Eu estou olhando para duas telas aqui, tá? E a gente vai seguir assim. Então fica comigo até o final dessa live, porque eu vou te explicar como definir o seu propósito de vida. E você vai aprender a dar os primeiros passos para você ter o seu propósito de vida. Tá? Então no final dessa live você vai ser capaz de dizer não para tudo que não está alinhado com o seu propósito de vida, e você vai passar a dizer sim para tudo que está alinhado com ele. Tá? Porque quando você começa a definir o seu propósito de vida, você começa a ter clareza do que fazer na sua vida e do que não fazer. Porque aquilo que não está alinhado, você vai deixar de lado e você vai priorizar o que está alinhado com o seu propósito de vida. E deixa eu te falar que isso pode significar a virada que você precisa na sua vida e na sua carreira, tá? Então essa é a primeira live da maratona da virada profissional, que começa hoje, no dia 29 de junho, e vai até o dia 8 de julho. Então me acompanhe nessa live, que é 100% online, 100% gratuita. São 10 lives que começam hoje, essa primeira live, e vão até o dia 8 de julho. Então fica comigo que você vai aprender muito nessa maratona, tá? Então, deixa eu te contar. Eu tenho um cliente, tá, de mentoria, que se chama Tarcísio Marchiorato, tá? Italiano, Marchiorato. E o Tarcísio é proprietário da maior rede de franquias de higienização de carro e sofá do Brasil. Tá? Ele tem mais de 100 franqueados aí no Brasil e está em plena expansão. E o cara é 10, cara. Esse cara é nota 10. Ele é um ser humano incrível, o Tarcísio, e ele ajuda muita gente. Ele nem divulga isso, tá? Mas ele ajuda muita gente. Ele não consegue ver as pessoas passando por dificuldade, que ele ajuda muita gente. Ele podia até usar isso como marketing pessoal ou como marketing para a empresa, mas ele não divulga isso. E eu tô falando aqui porque além de meu mentorado, ele também é meu amigo. E a história da franquia, cara, é muito linda, tá? Ele começou limpando o sofá na casa das pessoas, no interior de Santa Catarina, e aí a franquia foi expandindo, foi crescendo, e até se tornar hoje a grande franquia, né? Ele começou no operacional e depois foi para a parte estratégica. Hoje está cuidando mais da parte estratégica da empresa, né? Mas não é sobre a história da franquia que eu quero contar sobre ele, né? E como que isso se envolve na franquia, porque como ele tem essa essência, né, de ajudar os outros, e a Carro Sofá Limpa é uma empresa muito familiar, tá? Muito familiar. A esposa dele trabalha, é uma das sócias, o pai dele é responsável pelo suporte e também pela franquia de Balneário Camboriú, o filho dele tá no treinamento,
e também é proprietário de uma das regionais da franquia, né? Uma das unidades da franquia, que é a franquia de Balneário Camboriú. E, cara, como o Tarcísio é um cara muito humano, muito família, essa essência dele também é transmitida para os franqueados. Então, os franqueados acabam sendo muito parecidos nessa questão de ajudar o próximo, de estar ali para ajudar as pessoas. E, inclusive, eu presto mentoria para alguns dos franqueados e percebo muito isso. Percebo que essa essência de ajudar ao próximo, ajudar aos outros, também é uma essência que faz parte de cada um dos franqueados. Eu tenho contato com a maioria deles e percebo muito isso, né? Essa essência de ajudar ao próximo, de ficar feliz ajudando ao próximo, também se reflete nos franqueados, tá? Então veja só, o fundador, tá, de uma franquia, ele tem essa essência, ele tem isso é natural para ele, ajudar o próximo. Isso acaba se refletindo também nos franqueados. Também tem a mesma essência de ajudar ao próximo e de fazer isso pelo bem, fazer isso pelo próximo, né? E claro, né? É claro que a franquia faz uma seleção e escolhe os franqueados que estão alinhados com os valores da empresa. É lógico, né? A gente não pode ser ingênuo também, né? Que é lógico que eles fazem essa seleção, mas mesmo assim você consegue perceber com muita presença, muito claro isso, essa essência que é a essência do fundador, né? Então sempre se fala que uma empresa com um grande líder acaba refletindo para os liderados a sua essência, né? Então é impressionante, cara, é impressionante perceber o quanto as pessoas possuem a mesma essência do fundador, tá? Tá, hoje eu entendi que o propósito de vida desse seu cliente, né, do Tarcísio, é muito forte, e isso acaba se refletindo também nos franqueados, tá? Mas como eu defino o meu propósito, né? Vamos lá. Para você definir o seu propósito, tá? Tem uma parte da história que eu não contei, que eu deixei reservada justamente para te contar agora, tá? O seu propósito, tá? As pistas para você encontrar o seu propósito está na sua maior dor. Como assim, hoje? O que você está falando para mim? Que as pistas para eu encontrar o meu propósito estão na minha maior dor? É exatamente isso que eu estou falando para você. Ó, você que está no Instagram, você que está no YouTube, presta atenção no que eu vou te dizer. Capite essa daí. Presta atenção no que eu vou te dizer, que eu quero que você entenda. As pistas para você encontrar o seu propósito de vida estão na sua maior dor. O que eu quero dizer com dor? Sabe aquele momento da sua vida que você olha e você fala assim, ó, cara, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Eu não estou entendendo por que isso veio para mim. Por que eu estou carregando esse peso? Por que eu estou vivendo isso? Começa a ligar a antena. Antena ligada para você. Porque é nessa dor, é nesse momento que você começa a descobrir o seu propósito. Foi assim que aconteceu com o Tarcísio. Voltando para a história do Tarcísio, tá? Ele estava num momento da vida dele que ele precisava se descobrir, ele estava passando até por uma tristeza profunda, que quase levou a questões mais sérias, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele estava passando por um momento de sofrimento, que ele foi morar depois no interior de Santa Catarina, aqui, e a esposa dele estava trabalhando em uma empresa, e ele virou para a esposa e falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais viver essa dor, e eu quero ir fazer qualquer coisa, porque eu preciso me movimentar. E foi
fazer esse serviço de limpar sofá, limpar os carros das casas das pessoas, e acabou se tornando uma grande franquia. Então, foi naquela dor, naquele momento de dor, que ele precisou olhar para dentro dele e se redescobrir como ser humano. E acabou descobrindo a sua essência. E descobrindo a sua essência, ele passou a comunicar essa essência para as pessoas, e com isso formou a rede. A rede do grupo Carro e Sofá Limpo, que hoje é uma das maiores franquias do Brasil, né, no segmento dele. Então, você está percebendo que foi na dor que ele descobriu o seu propósito? Foi na dor, foi exatamente na dor, no sofrimento que ele estava vivendo, né? Porque eu sempre falo que diante de uma dor, você tem duas opções. Diante de uma dor, capite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando, tá? Diante de uma dor, de uma situação em que você pensa que não tem mais saída, você tem duas opções. Ou você ficar no sofrimento, é uma opção. Eu vou ficar sofrendo aqui, é uma opção. Eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar chorando, eu vou ficar me lamentando, é uma opção. E a segunda opção é você aprender com essa dor. Uau! Então, ou você fica sofrendo com essa dor, aí você sofre, você chora, você se lamenta, você culpa tudo e a todos, ou você aprende com ela. Se você olhar para a sua dor, para o momento que você está vivendo de dor, e você olhar para ela e você falar assim, peraí, o que eu estou aprendendo com isso? Quando isso chegou para mim, você pode olhar para essa dor como, peraí, quais são os sinais que eu estou recebendo aqui? Porque esses sinais, eles podem me dar pistas para eu encontrar o meu propósito. Diante dessa dor eu posso encontrar o meu propósito, durante essa semana aqui, que é da maratona da virada profissional, eu vou soltar um vídeo, tá, sobre a minha história. E você vai perceber lá na minha história, eu não quero entrar em detalhes aqui nessa live, porque eu usei a história do Tarcísio para contar para vocês. Mas na minha história você vai descobrir que foi também em momentos de dor que eu descobri o meu propósito. Então, você pode descobrir o seu propósito também em um momento de dor, em você descobrir, ou você voltar para as dores que você já passou. Mas hoje eu não estou passando por um momento de dor agora. Se você não está passando por um momento de dor agora, olha para a maior dor que você já passou. Porque olhando para essa maior dor, você vai começar a perceber, peraí, o quanto que eu sofri com ela, o quanto que eu aprendi com ela, e quais foram esses aprendizados. Será que eu posso ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor, porque eu já superei? Depois que o Steve Jobs tem um discurso que ficou muito famoso, que ele fez lá na Universidade de Stanford, e ele fala que você só consegue conectar os pontos depois que você já passou. Porque quando você está passando por aquele processo, fica muito difícil para você de fazer essa conexão, porque você está emocionalmente abalado, você está envolvido, você está dentro do problema. Agora, depois que você sai do problema e vai para a solução, aí você olha para trás e você fala, olha, isso aconteceu comigo por causa disso, e por acontecer isso, eu fiz isso, e por fazer isso, eu alcancei isso. E aí você conecta os pontos e você começa a identificar as pistas que vão te levar ao seu propósito de vida. Faz sentido? Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você que está me acompanhando aqui no YouTube, você que está me acompanhando aqui no Instagram, escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Uau! Faz sentido para você? Então deixa eu te falar. Primeiro ponto que eu falei para você é que toda a dor te dá pistas para você encontrar o seu propósito de vida. E diante de uma dor, você tem duas opções. Ou você fica sofrendo, ou você aprende com ela.
E aprendendo com ela você cresce, você se desenvolve, você se torna mais, você se torna maior do que os seus problemas, né? Porque a dor pode ser uma condição, mas o sofrimento é opcional. Capite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando, tá? A dor é uma condição, certo? Mas o sofrimento é opcional. Você que decide se você vai sofrer ou se você vai aprender. Então a decisão está nas suas mãos, tá? Então, para que a gente entenda como funciona essa questão do propósito, né? Tem muita gente que me fala, hoje eu quero definir o meu propósito de vida, eu não defini ainda o meu propósito. Como eu faço para definir o meu propósito? Veja só, existe uma hierarquia, tá? Que vai levar você a entender um pouco mais sobre o propósito. Existem pessoas que me falam, né? O meu dia a dia é atender pessoas, ajudar pessoas, né? Em processo de mentoria, né? Inclusive hoje eu tenho algumas agendadas, né? E tem muita gente que me fala assim, ó, G, eu não aguento mais o que eu estou fazendo. Eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais acordar, eu não tenho assim nem ânimo para acordar para trabalhar, porque quando eu vou fazer uma atividade ligada no meu trabalho lá, eu sofro com isso. Eu não me sinto bem fazendo isso. Tem muita gente que me fala isso. E eu sempre costumo mostrar para essas pessoas assim, o seguinte, tá? Primeiro, você conhece os seus valores? Você tem uma lista dos seus valores? Quais são os seus 5 valores? Os seus 10 valores? Que você não negocia com ninguém? O meu maior valor é a família, o meu maior valor é Deus, o meu maior valor é isso e aquilo. Faz uma lista dos seus principais valores. Porque aí você começa a entender que talvez o seu trabalho não esteja alinhado com os seus valores pessoais, tá? E por não estar alinhado com os seus valores pessoais, você se sente mal fazendo isso, você trava, você nossa, eu não consigo hoje. Tem cliente meu que fala, hoje eu não consigo mais acordar para trabalhar, é um esforço para mim, é uma dificuldade. Então tá na hora de você olhar para os seus valores e identificar se aquele trabalho que você executa, aquela atividade que você faz, de fato está alinhada com seus valores. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. Mas depois que você tem os seus valores bem claros, você começa a perceber, né? Porque eu vou te dar aqui no final da live um passo a passo para você definir o seu propósito de vida. Mas antes disso eu quero te dizer que o propósito é o que define tudo, tá? É como se abrisse um guarda-chuva, tá? Lá em cima está o propósito, lá em cima está o seu propósito de vida, tá? Bem definido lá, bem claro. Meu propósito de vida é esse, tá? Eu vou falar o meu propósito de vida, tá? O que faz eu levantar da cama todos os dias. Hoje eu acordei às 5 da manhã, o que me faz levantar às 5 da manhã, todos os dias, é o meu propósito. Meu propósito que é transformar vidas. Esse é o meu propósito. Hoje. Pode ser que amanhã mude. Porque o propósito não é imutável. Outro mito que as pessoas falam, né? Que depois que você tem um propósito de vida, você tem que seguir esse propósito pelo resto da vida. É mito. Isso é mito. O propósito pode mudar. Quando eu era um bebê, o meu propósito era outro. Quando eu era uma criança, o meu propósito era outro. Quando eu virei adolescente, o meu propósito foi outro. Quando eu sou adulto, o meu propósito é outro. Então, hoje, o meu propósito é transformar vidas. Tá, mas peraí. Seu propósito é transformar vidas. Mas e depois do propósito vem o quê? Depois do propósito vem a sua missão. Porque se eu tenho um propósito de transformar vidas, qual é a minha missão? Então, peraí, o propósito é o grande, é o que define todo o resto, né? Então, como eu vou transformar vidas? Aí que eu descubro a minha missão. Eu vou transformar a vida das pessoas por meio de mentoria. E por muito tempo eu prestei mentoria de produtividade. Então, peraí,
se eu tenho esse propósito de transformar a vida das pessoas, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer por meio da produtividade, mentoria de produtividade, porque tornando a vida das pessoas mais produtiva, eu estou ajudando as pessoas, né? Estou transformando as pessoas, porque hoje as pessoas estão nesse dia a dia de correria ou dia a dia de procrastinação, e quando eu ajudo elas a se tornarem mais produtivas, eu estou transformando a vida delas. Então está alinhado com o meu propósito. E por muito tempo eu prestei essas mentorias de produtividade, e hoje eu estou numa nova missão da minha carreira, que é ajudar pessoas a se tornarem mentores. Olha só, como o propósito é o mesmo, transformar vidas, certo? Mas para ampliar a minha missão, eu mudei de missão. Então, se antes eu estava focado em tornar a vida das pessoas mais produtiva, hoje o meu foco é em ajudar pessoas comuns. Hoje o meu foco, minha missão é ajudar pessoas comuns a se transformarem em mentores. E aí, então, está alinhado com o propósito. Está alinhado com o meu propósito, porque eu ampliei a minha missão. Eu ampliei a minha missão hoje fazer com que... porque cada mentor já transforma vidas. Então, eu estou fazendo com que esse meu propósito seja o propósito de cada um. Acaba se transformando no propósito de cada pessoa. Opa, o que aconteceu aqui? Eu acho que caiu aqui no meu YouTube, tá? Caiu no meu YouTube. Como eu faço para voltar? Bom, vamos continuar aqui no Instagram então, tá? Então, acaba se transformando no propósito de vida das pessoas, de muitas pessoas. Então, o que acontece com isso, tá? O que acontece com isso? Depois que você tem, eu falei pra você, eu expliquei pra você que eu tenho um propósito, depois eu tenho uma missão, e depois da missão eu tenho uma visão, que é onde eu quero chegar. E aonde você quer chegar, você define com base no propósito e com base na missão que você tem. E aí, você vai definir suas metas. Porque sabendo onde você quer chegar, né? Então, eu quero formar mentores para esse país. A minha visão é que várias pessoas que hoje têm um conhecimento específico, elas se tornem mentores para ajudar outras pessoas que não estão no mesmo nível que elas. Então, depois que eu ajudo isso, aí eu vou para as minhas metas, né? Aí eu defino metas, né? Então, agora eu tenho uma meta de ajudar tantas pessoas, agora eu tenho outra meta, e você vai definindo as suas metas, tá? Você vai definindo as suas metas. Eu não sei o que aconteceu aqui, que caiu o YouTube para mim aqui. Eu vou entrar aqui de novo para ver o que aconteceu, que caiu o meu YouTube, tá? Então você vai definindo as suas metas, tá? Depois que você definiu as suas metas, você tem ali os seus valores pessoais, profissionais que eu comentei com você, e alinhando esses valores sempre devem estar alinhados com o seu propósito de vida, porque você não pode fazer nada que vá contra seus valores, porque isso vai te ferir, isso vai te magoar, isso vai te deixar frustrado, angustiada. Então, se você quer ter uma vida de paz interior, você precisa ter um alinhamento de valores com a sua missão, com suas metas, com seu propósito. E com tudo isso alinhado, a sua vida começa a fluir. Por isso que eu te falo que vai ser uma virada na sua carreira. Uma virada na sua carreira. Capite? Faz sentido para você? Coloca aí nos comentários
que eu quero saber a sua opinião enquanto eu tomo a minha água. E enquanto eu descubro aqui o que aconteceu no YouTube, que eu caí no YouTube. Eu caí no YouTube, gente. O que aconteceu? Não sei, mas já foi publicado aqui. Depois eu faço uma retransmissão, capite? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar, tá? Essa questão do propósito de vida. Então, fica comigo aqui, que eu ainda vou dar para você a dica prática que você precisa para definir o seu propósito de vida. Mas antes disso, eu quero te convidar para você acompanhar as minhas mídias sociais nesses próximos 10 dias. Nesses próximos 10 dias que está acontecendo a Maratona da Virada Profissional. Tá? Eu estou postando esses conteúdos que ajudam você a ser mentor e ajudam você a monetizar o conhecimento que você já tem. Então me acompanhe aqui no meu Instagram, no meu YouTube, em todas as minhas mídias, que eu vou publicar esses conteúdos. E se você está assistindo essa live no gravado, você pode deixar sua dúvida aqui abaixo, que eu vou responder com certeza, tá? Então vamos para a dica prática. Vamos para a dica prática, que terminada essa live, você pode aplicar essa dica prática para você definir o seu propósito de vida. Então pega a caneta, pega papel, que agora eu vou te dar a dica prática para você definir o seu propósito de vida. Nesse papel, você vai listar 3 pontos, tá? 3 pontos que eu vou colocar para você. O primeiro ponto é: qual é ou qual foi a minha maior dor? Qual é ou qual foi a minha maior dor? Escreve aí no papel qual é ou qual foi a sua maior dor, tá? Dor física, dor emocional, qual é a sua maior dor, tá? Aí a segunda pergunta que você vai se fazer é: eu estou sofrendo, ou eu sofri, ou estou aprendendo, ou eu aprendi com essa dor? Estou sofrendo, ou estou aprendendo com essa dor? Eu sofri, ou eu aprendi com essa dor? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é: qual é o maior aprendizado que essa dor deixou para mim? Ou qual foi o maior aprendizado que essa dor deixou para mim? Escreve aí esse terceiro ponto para você definir o seu propósito de vida. E depois de fazer isso, você dá uma olhada nessas perguntas, dá uma analisada nas respostas que você colocou e você se pergunta o seguinte: esse aprendizado que eu tive, tá? Ele pode ser compartilhado com outras pessoas? Capite? Você vai olhar para sua lista lá, que você respondeu aqueles 3 pontos, e você vai dar uma lida e você vai pensar assim: peraí, esse aprendizado que eu tive aqui, será que eu posso compartilhar isso com outras pessoas? Tá? Então, com isso, você monta a base para desenvolver o seu propósito de vida. Então, nessa live eu te falei sobre como você descobrir o seu propósito de vida, e a essência do ser humano é servir ao próximo. Essa é a ideia central, tá? A essência do ser humano é servir ao próximo. Então, o seu propósito de vida pode começar por aí. Entendendo a sua dor, entendendo como você pode ajudar ao próximo, você tem os primeiros passos para definir o seu propósito de vida. Então me acompanha aqui, que eu vou gravar outros vídeos e outras lives relacionadas à mentoria e a monetizar o seu conhecimento, a ganhar dinheiro com o conhecimento que você já tem. Então, o tema da live de amanhã, nós teremos esses 10 dias de live. O tema da live de amanhã é como acabar com os problemas financeiros mesmo não tendo dinheiro. Como acabar com os problemas financeiros mesmo não tendo dinheiro. Tendo dúvidas, me escreve aqui, mesmo que você esteja assistindo no gravado, escreve aqui que eu vou responder com certeza. E a gente se vê na próxima live. Hoje é pra você!